Cécile Collet e Jacques Parry, um casal de professores franceses detidos no Irão desde maio de 2022, foram finalmente libertados. Após 3 anos e meio de cativeiro, devido às acusações de crimes de espionagem, os dois cidadãos franceses deixaram território iraniano. Emmanuel Macron anunciou a libertação do casal numa publicação na rede social X, acrescentando que já estavam a caminho de França. O presidente francês elogiou a colaboração de Oman, que, segundo ele, trabalhou para garantir a libertação dos dois cidadãos. A professora de literatura, de 41 anos, e o companheiro, um professor aposentado de 72, tinham sido condenados em outubro passado a 20 e 17 anos de prisão, respectivamente, por alegados crimes de espionagem a favor de Israel. O casal foi libertado no início de novembro, mas ficou impedido de deixar o território iraniano. Uma pessoa morreu e outras 27 ficaram feridas depois de um comboio de alta velocidade colidir com um caminhão de mercadorias na terça-feira de manhã em França. A vítima mortal é o maquinista. O acidente ocorreu às 7 da manhã numa passagem de nível entre Béthune e Lens, na região de Pas-de-Calais. O caminhão transportava equipamento militar. A bordo do comboio seguiam 246 passageiros que viajavam de Dunkerque para Paris. 2 pessoas encontram-se em estado crítico, mas não correm risco de vida. Outras 13 ficaram feridas com gravidade. As autoridades estão a investigar as circunstâncias do acidente. A linha ferroviária ficará encerrada durante pelo menos uma semana. O condutor do caminhão, que transportava equipamento militar, foi detido sob suspeita de homicídio involuntário e lesões involuntárias. O motorista, um civil, estaria sozinho no veículo pesado no momento do embate. As operações no local envolveram dezenas de meios, entre bombeiros, emergência médica e proteção civil. Está em curso uma investigação na cidade russa de Dobrianka, onde um aluno de 17 anos esfaqueou até à morte uma professora. Em causa está um alegado desentendimento entre os dois, depois da professora se recusar a deixar o jovem fazer um exame no final do ano. A mulher sofreu múltiplos ferimentos no pescoço, abdômen e peito, tendo morrido já no hospital. O agressor, que frequentava o 9º ano, era conhecido pelo seu mau comportamento. Os colegas de turma disseram aos meios de comunicação locais que era comum ver este jovem a desestabilizar as aulas. Sabe-se ainda que praticava boxe e que tinha cadastro policial. Os 4 astronautas da missão Artemis II da NASA estão a regressar a casa após terem concluído com sucesso uma passagem pela Lua que os levou a viajar mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano. O centro de controle da missão, em Houston, restabeleceu a comunicação com a tripulação após uma perda de contacto prevista de cerca de 40 minutos, enquanto a nave passava pelo lado oculto da Lua. Quando iniciaram o regresso à Terra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou-lhes para os felicitar. We were just at complete peace and just doing our job, and just trying to do a good job to collect as much science data as we could while we were on the far side of the moon, and we were just giddy in here, like of our lives. He's being a bit humble, but as soon as we went out of comm with Planet Earth, we did have maple cookies. As we just gathered together for about 30 seconds, each one of us had a maple cream cookie and then right back into the science. But we had to take a moment to honor that time going behind Earth, and it was going behind the moon and out of touch with Earth, and that was a very surreal moment for this crew. Os astronautas Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook e Jeremy Hansen passaram horas a enviar observações detalhadas da Lua enquanto a contornavam. A sua missão prepara o terreno para uma alunagem de 2 astronautas perto do Polo Sul da Lua na missão Artemis IV em 2028. Num ambiente operacional em que os drones se estão a tornar uma ameaça crítica, a defesa tradicional e dispendiosa já não é suficiente. O sistema antidrones Centauros da empresa estatal Hellenic Aerospace Industry é a resposta da Grécia à atual guerra dos drones. Trata-se de um sistema que não dispara, mas silencia o inimigo antes mesmo de este atacar. A Euronews visitou o local onde este é fabricado. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι το κόστος του σχετικά φτηνό. Αν το συγκρίνουμε με τους πανάκριβους πυράβλους που πρέπει να καταναλώνει κάποιος για να μπορεί να ρίξει ένα UAV, μιλάμε για ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου, όπου έχει τη δυνατότητα να μπορεί να λαμβάνει τα ραδιοσύματα ενός UAV
τον έλεγχο ενός UAV από πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνοντας χρόνο αντίδρασης στους χειριστές του, ούτως ώστε να μπορεί να το καταστέλει πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να καταναλώνει πυρομαχικά. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του, δηλαδή το σύστημα καταναλώνει μόνο ηλεκτρική ενέργεια, εν αντιθέσει με τους πυράβλους, τους πανάκριβους πυράβλους, που ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινάνε από $500,000 μέχρι 5 εκατομμύρια, οι πολύ ακριβοί έξυπνοι πύραυλοι. Άρα εδώ μιλάμε εμείς για λίγα cents του ευρώ. O Centauro já foi utilizado em condições operacionais reais, fator que o distingue de outros sistemas semelhantes ainda em testes. Το σύστημα πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2024 τον Ιούλιο, όπου η φρεγάτα Ψαρά, επιχειρώντας στην επιχείρηση Ασπίδες στον κόλπο του Άντεν, κατάφερε και κατέρριψε 3 UAV στον Χούθη χρησιμοποιώντας το σύστημα. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου του 2024 κατέρριψε 2, το ένα με το πυροβόλο ήταν και η πρώτη επαφή με το αντιντρόν, το δεύτερο με το αντιντρόν Κένταβρος, και αντίστοιχα στις 14 Ιουλίου κατέρριψε 2 από 4 UAVs που επιχειρούσαν. O design oferece elevada flexibilidade, podendo ser utilizado em diferentes cenários, oferecendo proteção em terra, mar e veículos militares. A procura por esta tecnologia, tanto por parte de forças armadas gregas como de outros países, é elevada e está a crescer. Ο Κένταβρος ενσαρκώνει τη νέα προσέγγιση που υπάρχει στην αεράμινα, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και οικονομικά βιώσιμη λύση, με την Ελλάδα να μπαίνει μπροστά στις εξελίξεις. Παράλληλα, δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Por toda a Grécia e nas comunidades ortodoxas de todo o mundo, o jejum pascal, com séculos de tradição, oferece uma lição moderna sobre alimentação e disciplina. Durante 6 semanas, em cada primavera, ou apenas durante a Semana Santa, milhões de pessoas adotam um padrão alimentar predominantemente vegano, enraizado na tradição que privilegia vegetais, leguminosas e uma culinária simples, sem carne nem produtos lácteos. Δεν τρώγεται το λάδι εκτός Σαββατοκύριακο. Άρα ό,τι θα φτιάξεις, είτε όσπρια, είτε λάχανο, βράσεις, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν θα περιέχει λάδι. Και δεν τρώμε κρέας, ψάρι, γαλακτομικά, αυγά και το λάδι. Os nutricionistas afirmam que esta prática pode melhorar a saúde, desde a redução do colesterol até um melhor controle do açúcar no sangue. Αυτές οι λίγες μέρες νηστείας, περίπου 50 μέρες, δεν μπορούν να είναι ικανές να δημιουργήσουν μια πτώση στα θρεπτικά συστατικά, αλλά μπορεί να είναι ικανές πραγματικά να δημιουργήσουν μια βελτίωση στην υγεία ενός ανθρώπου, αν την κάνει σωστά. O padre Nectários Molotziotis afirma que a prática do jejum e a aplicação de restrições alimentares são essenciais para uma reflexão profunda e concentração e compara ao treino de resistência. Η εκκλησία είναι ο γυμναστής και το γυμναστήριο είναι ο ναός, όπου ο πιστός που προσέρχεται, ο οποίος θέλει να φτιάξει το πνευματικό του σώμα, την ψυχή του, το νου του, να τα φτιάξει και να είναι πανέμορφα ενώπιον του Θεού, χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο την νηστεία. Durante o jejum, o mercado central de peixe de Atenas está repleto de amêijoas, polvos e mexilhões permitidos durante a quaresma para os fiéis famintos. Kanye West foi impedido pelo governo do Reino Unido de entrar no país para atuar no festival de música Wireless. Em causa estão os comentários antissemitas, racistas e pró-nazis do rapper norte-americano realizados nos últimos anos. O governo do Reino Unido tem o poder de proibir a entrada de cidadãos estrangeiros no país se a sua presença não for considerada própria para o bem público. Após a decisão, a organização do Wireless Festival confirmou o cancelamento da edição deste ano, informando que todos os detentores de bilhetes irão receber o respectivo reembolso. A organização garante que antes da contratação do músico como cabeça de cartaz, ouviu várias partes interessadas no processo, não tendo sido levantadas preocupações. O movimento apelidado de campanha contra o antissemitismo, que vinha a exortar os patrocinadores a boicotarem o evento, acolheu com agrado a decisão. Alguns dias antes, a Pepsi e a PayPal já haviam informado que tinham retirado o seu patrocínio ao evento.
Sob a agitação das avenidas de Paris encontra-se um império de silêncio. A 20 metros de profundidade, as catacumbas não são apenas um labirinto de pedra, mas as guardiãs de um legado impressionante. Desde o século XVIII, este santuário acolhe os restos mortais de milhões de parisienses, desde as vítimas anónimas da Revolução até às grandes figuras da história. Il s'agit de défunts morts à Paris entre le Xe et le XVIIIe siècle. Donc même si on ne sait pas combien exactement il y a de défunts, il y en a des millions. Et nous avons la charge de conserver ce lieu. Et pour conserver ce lieu, il était urgent de faire des travaux d'amélioration des installations techniques, de la ventilation, de la lumière, de l'électricité. Confrontadas com a devastação do tempo e da umidade, certas secções de fémures e crânios foram submetidas a uma restauração meticulosa, recuperando todo o impacto da arquitetura macabra do local. On a dû faire tous les travaux en 5 mois seulement, avec des conditions d'accès, d'évacuation très spécifiques. On avait des maçons, des électriciens. Tout ce petit monde travaillait en souterrain, ensemble, avec des cadences très particulières durant les 5 mois de chantier. Entre uma cenografia sublime e um som envolvente, cada detalhe foi repensado para oferecer aos 2.000 visitantes diários uma viagem sensorial sem precedentes ao coração deste santuário, único no mundo.